doutoranda Sandra Goulart Magalhães, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Unirio. Sou nutricionista e egressa da Escola de Nutrição da Unirio. E apresento a minha tese para apreciação dos senhores doutores, intitulada Imagem dos Agentes de Nutrição nos Boletins do Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS, 1944-1945, na formação da profissão de nutricionistas. A pesquisa está inserida no projeto matriz intitulado História do Cuidado nos aspectos micro e macromoleculares, prática, saberes, instituições, do referido programa de pós-graduação sobre a responsabilidade e orientação do professor Dr. Fernando Porto. Entende-se como justificativa a ratificação do nexus entre a nutrição e a enfermagem, considerando a luta simbólica que ambas as profissões tiveram no passado no campo da saúde, para a proclamação de suas identidades profissionais. O objeto de estudo foi pensar a formação de capital simbólico dos agentes sociais para o campo da nutrição por meio das imagens veiculadas nas páginas do boletim do SAPS, com delimitações. Temporal, o período de 1944 a 1945, que se justifica pelas publicações ocorridas no boletim do SAPS. Geográfica, a cidade do Rio de Janeiro, no entendimento do locus político-social do país, bem como centro difusor do campo da nutrição. Institucional, o SAPS, como responsável pela formação de recursos humanos. Como hipótese, o poder de fazer ver e fazer crer na formação de capital simbólico dos agentes sociais nas páginas do boletim do SAPS, como estratégia bem-sucedida para a difusão do conhecimento no campo da nutrição no Brasil. E os objetivos foram descrever as circunstâncias da criação do SAPS para o avanço do conhecimento da nutrição, analisar as imagens das agentes sociais como estratégias empreendidas em fazer ver e crer na formação de capital simbólico e discutir o efeito simbólico das imagens como elemento imagético de credibilidade para o campo da nutrição. A motivação para a pesquisa teve início quando da passagem da comemoração do aniversário de 60 anos da Escola da Nutrição da Unirio, a qual pertenço. A nossa professora emérita, na época da escola, a professora Irilda Lins da Cruz Gouveia, nos convidou para escrever uma edição comemorativa contando a história da escola, que era diferente das demais no que tange a sua criação. Fui orientada por ela para procurar documentos que deveriam encontrar-se no arquivo da própria escola e também que procurasse algumas pessoas que tivessem feito parte dessa história, como, por exemplo, a professora Liselotte Ornelas. Aliás, este foi o primeiro nexo com a enfermagem encontrado por nós. Liselotte, antes de ser uma das primeiras professoras da nossa escola, formou-se em enfermagem pela Escola Nanelli em 1939. Ao pesquisar o arquivo da escola, percebemos que este não se encontrava em conformidade com a organização de um arquivo. No sentido de incentivar a instituição a preservar seu patrimônio documental, criamos um projeto de extensão para conseguirmos bolsistas e funcionários que auxiliassem na tarefa de organização do mesmo. Foi então criado um projeto intitulado Organização do Acervo Documental da Escola de Nutrição da Unirio, 1944-2006, coordenado por nós. Nesta organização, encontramos entre muitos documentos importantes um que nos chamou a atenção pelo grande número de fotografias, um volume roto, amarrado com barbante, contendo uma coletânea de boletins do Serviço de Alimentação da Previdência Social, popularmente conhecido como SAPS. Foi quando, em contato com o professor Dr. Fernando Porto, fui convidada a participar do Laboratório de Pesquisa em História da Enfermagem, onde os encontros ocorrem todas as quartas-feiras aqui, na Escola de Enfermagem, tendo eu a oportunidade de assistir a apresentações de monografias, dissertações, projetos de pesquisas, o que me inspirou a desenvolver este projeto para concorrer ao doutorado. Esses boletins traziam em sua página central, notadamente a G número 19 e 20, uma seção intitulada SAPS em Legendas, com uma grande reportagem com facsímiles legendados. Esses facsímiles contavam a trajetória dos cursos ministrados pelo SAPS e sua finalidade institucional, sendo que o estudo se fixou justamente nessa seção,
na interpretação do conteúdo das imagens e dessas legendas. Selecionamos as páginas centrais de 5 boletins como massa documental e mais alguns documentos como a resenha do SAPS, que resumiu em 1945 todas as atividades do SAPS no período de 1944 a 1945, além de outros documentos relacionados com legislação e a própria história da instituição. Destacamos 27 facsímiles, categorizando-os em 4 grupos: ensino de graduação, especialização, ritos e atividade profissional. Como método, nos amparamos nas noções do sociólogo Pierre Bourdieu, sobretudo no que se refere a hábitos, exes, campo e dominação masculina. Como essas imagens trazem pequenas legendas formando um texto, não poderíamos deixar de analisar o conteúdo das mesmas por meio da análise de conteúdo de Lawrence Bardin, sem deixar escapar as interpretações das entrelinhas, na visão de Bourdieu, no que tange às suas noções no campo da sociologia. Em relação aos facsímiles, utilizamos a matriz de análise utilizada por Mauad, Ciavata e Porto em suas teses de doutorado. A adaptação ocorreu em virtude da origem das imagens serem oriundas da imprensa, com base em 2 conceitos da semiótica que são o plano de expressão e o de conteúdo. E a nossa problematização, à luz de Pierre Bourdieu, era saber como se deu a formação dos recursos humanos, agentes sociais para o campo da nutrição, por meio do SAPS, tendo em vista o elemento simbólico da dominação masculina. Para chegarmos ao recorte deste estudo, a formação de capital simbólico dos agentes sociais para o campo da nutrição, oriundas dos cursos promovidos pelo SAPS, na década de 1930 a 1940, faz-se necessário abrir-se o cenário histórico-político-social do palco de eventos nacional e internacional daquele espaço temporal que era o início do século XX. Para tanto, no presente estudo foi de suma importância configurar não só o estado de conhecimento sobre o estudo da nutrição em nível mundial no início do século XX, com destaque para a América Latina e mais especificamente o Brasil, sabendo-se que o início do século XX foi marcado por conflitos internacionais e destruição gerado pelas 2 grandes guerras mundiais. A primeira, iniciando em 1914, terminando em 1918, e a segunda, começando em 1938 e terminando em 1945. Entretanto, esses conflitos serviram de motivação para a reconstrução, crescimento e criatividade dos povos em busca de renovação e progresso. A humanidade cresce com as crises e essas incertezas impulsionaram para o desenvolvimento nas diversas áreas tecnológicas e científicas. O estudo focalizou justamente o progresso da ciência da nutrição que despontou no Brasil no início do século XX, para justificar a criação dos cursos técnicos e de aperfeiçoamento em nutrição criados por Getúlio Vargas por meio do SAPS. O estudo da nutrição no mundo despontou no século XIX com Lavoisier, com suas experiências, clareando o conhecimento sobre a fisiologia humana e a estrutura química dos alimentos, como os carboidratos, açúcares, as proteínas e os lipídios, gorduras, assim como o seu equilíbrio no corpo biológico. Entretanto, o físico Wilbur Atwater, acrescentando às pesquisas de Lavoisier os fundamentos da calorimetria humana, estabeleceu as quantidades de alimentos que deveriam ser ingeridos pelo ser humano para lhe dar suporte energético nos empenhos de suas atividades físicas básicas e laborais. Embora esse campo do conhecimento tenha sido estimulado desde a Revolução Industrial na Europa, no século XVIII, foi no período entre as 2 grandes guerras, mais precisamente entre 1818 e 1839, que esse conhecimento se corporificou, tanto na Europa como nas Américas, assim também na América Latina, com destaque para a Argentina e Brasil. No bojo desses acontecimentos surge em 1920 na Argentina a figura do médico Pedro Alberto Escudeiro, que, tendo concluído seus estudos na Europa como dietólogo, retorna a Buenos Aires, criando o Instituto Municipal de Nutrição em 1926. Mais tarde, em 1933, criou a Escola Municipal de Dietista, esta última elevada a nível universitário, com o Instituto Nacional de la Nutrición. Por meio desse instituto,
Escudeiro oferecia bolsas de estudo para os países da América Latina. No Brasil, duas figuras importantes foram contempladas com essa bolsa de estudos: Josué de Castro, médico, e Liselotte Ornelas, enfermeira, que viera contribuir mais tarde para a formação de nutricionistas e nutrólogos dos cursos promovidos pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS. Nesse início de século, o círculo científico da nutrição a nível mundial centrou-se no descobrimento das vitaminas, substâncias indispensáveis à vida, cuja carência era a causa de muitas enfermidades de sintomatologia já conhecida em suas manifestações clínicas, mas de etiologia ainda ignorada. Saindo do círculo mundial e focalizando o Brasil, sabemos que o interesse sobre a alimentação da população brasileira já vinha sendo sistematizada dentro da área médica, ainda na segunda metade do século XIX. Existiam relatos de pesquisas a respeito de doenças carenciais relacionadas à alimentação e hábitos alimentares da população brasileira, através não só de estudos e pesquisas, assim também como teses, apresentadas nas duas faculdades de medicina existentes à época no país, que eram a da Bahia e a do Rio de Janeiro. Mas a maior preocupação entre os anos de 1930 a 1940 foi a da definição de uma dieta normal para a população, prioritariamente os trabalhadores, que sofriam dessas carências por falta de alimentos ou por falta de alguns grupos de alimentos. E por que exatamente neste período de 1930 a 1940? Porque nesse início do século, o Brasil passava por momentos difíceis e de transição política. Diversos acontecimentos no âmbito político-social ocorreram com a saída do presidente Washington Luiz, que governou no período de 1926 a 1930. Por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas, insatisfeito com o que ele e seus aliados chamavam de República Velha, toma o poder, instituindo o que se chamou de Estado Novo, um movimento histórico intitulado de Revolução de 30. Esta foi, para muitos historiadores, o movimento mais importante da história do Brasil no século XX, pondo fim à Primeira República. Vargas assume o poder como uma plataforma política que garantia aos trabalhadores uma série de garantias trabalhistas reivindicadas por eles. Era necessário buscar a paz nas relações entre empregados e empregadores que viviam momentos de litígios com reivindicações por parte dos primeiros trabalhadores insatisfeitos e sem as proteções trabalhistas. Vargas, então, apresentou como plataforma política uma soma de garantias e benefícios para o trabalhador brasileiro com o intuito de apaziguar os ânimos. Nesta lógica, em 26 de novembro de 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, um dos primeiros atos do novo governo, criando medidas legislativas protetoras, como a fixação do horário de trabalho, a estabilidade de emprego, a criação dos institutos de previdência social, o amparo às viúvas e órfãos, o seguro e a prevenção dos acidentes de trabalho, a prevenção das moléstias profissionais, a regulamentação do trabalho de mulheres e menores, o trabalho noturno, ficando assegurado o direito à livre manifestação através de sindicatos. Criou o salário mínimo e ainda a legislação para questões trabalhistas. Entretanto, os estudos sobre nutrição não pararam. Inicialmente, na América Latina, ocorreram várias conferências, como a de 1936, Conferência Americana do Trabalho em Santiago do Chile, em que compareceram representantes de diversos países, inclusive do Brasil, ficando estabelecido que os trabalhos científicos em nutrição deveriam se intensificar no ramo da medicina social, para melhorar as condições de alimentação dos trabalhadores, que, diante da industrialização desses países, eram pontos básicos a serem discutidos e providências a serem tomadas. Houve também a terceira Conferência Internacional de l'Alimentation, realizada em Buenos Aires de 9 a 14 de outubro de 1939, onde chegou-se à conclusão de que a América vivia uma verdadeira tragédia em termos de subalimentação que afetava todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. A sociedade brasileira passava por importantes transformações com a aceleração do processo de urbanização, a burguesia participando cada vez mais na vida política, o progresso da industrialização
e o aumento da classe operária. Diante das circunstâncias, era necessário preparar os trabalhadores para este novo desafio econômico, prepará-los tecnicamente e fisicamente para a era industrial na qual ingressava o Brasil. A crescente industrialização do país e o êxito rural trouxeram para as regiões metropolitanas grande contingente de trabalhadores que se alimentavam deficitariamente. Traziam para o seu consumo marmitas que eram preparadas de véspera, acabando por se deteriorarem, deixando seus portadores reféns de contaminação por toxinas, contrariando moléstias por falta de higiene e pela insuficiência em quantidade e qualidade de nutrientes. Entretanto, esta terceira Conferência Internacional de l'Alimentation, presidida por Escudeiro, apontou a necessidade de realização de inquéritos nutricionais em toda a América, para que avaliassem o estado nutricional da população e sua relação com a sobrevivência e os salários. Diante disso, ficou estabelecido que deveria ser estudada a relação do salário mínimo com a dieta dos trabalhadores, a criação de restaurantes populares que pudessem suprir esses trabalhadores com uma dieta saudável, racional, de boa qualidade do ponto de vista higiênico e com as calorias necessárias para um bom desempenho das atividades laborais. E ainda a preparação de mão de obra especializada que desse conta da administração desses restaurantes, assim como no atendimento aos trabalhadores em suas necessidades. Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, as condições de desequilíbrio econômico tornaram-se evidentes e a determinação das tabelas do salário mínimo exigiam inquéritos sobre o custo de vida, confirmando a situação de precariedade do orçamento familiar, que destinava 50% do mesmo para a alimentação desse trabalhador. Diante da guerra, impunha-se o seguimento de duas metas prioritárias: a produção nacional substitutiva das importações, que escasseavam, e a produção de matérias-primas estratégicas, além de gêneros alimentícios destinados à exportação para os países democráticos. Para o alcance desses novos objetivos, foram deslocados e remanejados recursos financeiros, humanos e materiais, onde se incluíam alimentos, que passaram a ter preços tabelados e seu abastecimento interno racionado. Tornou-se prioritário com vistas à saúde e produtividade do trabalhador e do povo em geral. Essas políticas foram desenvolvidas com a adoção de novos métodos de trabalho e novas estruturas de administração, inclusive com iniciativas pioneiras para a formação de recursos humanos especializados, o que também foi realizado no campo da alimentação e da nutrição, no que se referia ao planejamento, seleção, preparo e consumo de alimentos indicados para garantirem padrões alimentares adequados aos trabalhadores engajados no esforço de guerra. Chegamos ao entendimento que as indicações das conferências latino-americanas, a situação de guerra e o aumento da urbanização, como algumas determinantes importantes sobre as reivindicações dos trabalhadores, induziram Vargas à construção de uma política voltada para a alimentação dos trabalhadores, a criação dos restaurantes e dos cursos para técnicos e especialistas em nutrição. Fazia parte de um acordo latino-americano para a erradicação da fome do trabalhador, para que ele tivesse as mínimas condições de produção laboral, como a dieta racional. Diante de todos os acontecimentos, na festa de 1º de maio de 1939, através do Decreto-Lei 1238, Vargas determinava a instalação de cursos profissionais e a montagem de refeitórios para trabalhadores nas indústrias, com mais de 500 operários, e pela Portaria 163 do Ministério da Indústria e Comércio, de 25 de outubro de 1939, assinado também pelo presidente Vargas, foi criado o Serviço Central de Alimentação, SCA, dentro do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Em menos de um ano, Vargas transformou este serviço no Serviço de Alimentação da Previdência Social, SAPS, com a finalidade de assegurar aos contribuintes de todos os institutos e caixas de aposentadoria e pensões, não só o dos industriários, condições de alimentação favoráveis e higiênicas. O SAPS foi criado em 17 de abril de 1940. O SAPS passou a ser subordinado diretamente ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, uma autarquia com jurisdição nacional, com atividades que podem ser classificadas em 4 grupos: fornecimento aos trabalhadores de alimentação adequada,
sadia, barata, por meio dos seus restaurantes populares, venda de gêneros de primeira necessidade em seus postos de subsistência, educação e assistência à população pela difusão dos princípios corretos da nutrição e estudos e pesquisas técnico-científicas relacionadas com a nutrição. E como finalidades, a instalação de cursos profissionais, a montagem de refeitórios populares para os trabalhadores nas indústrias que comportassem mais de 500 operários, criação de postos de subsistência, mas mantinha outros serviços de utilidade não só para seus associados como para seus familiares, oferecendo biblioteca, cinema, sala de música, cursos de corte e costura e até merenda escolar com distribuição de leite para os filhos dos trabalhadores. Destacando-se que, além do restaurante central da Praça da Bandeira, o SAPS possuía uma cozinha-escola, onde eram ministradas aulas práticas para os diversos cursos que ele criou e organizou. Mantinha laboratórios e biotérios, onde os técnicos em alimentação desenvolviam diversas pesquisas sobre alimentos brasileiros, que eram publicadas no suplemento científico do Boletim do SAPS. Sobre esses boletins, cabe ressaltar a sua importância para esse estudo. Eram elaborados pela imprensa nacional e distribuídos aos contribuintes dos institutos e caixas de aposentadoria e pensões e também a personalidades ilustres através dos correios. Mídia considerada de grande relevância na divulgação e conscientização dos trabalhadores para uma alimentação equilibrada e cientificamente planejada. Foi lançada em novembro de 1944 com a proposta de permanente divulgação para uma campanha de alimentação saudável e racional junto à sua população-alvo, que era a classe trabalhadora. Para a campanha de divulgação de alimentação saudável, o SAPS ainda dispunha dos volantes distribuídos com tais informações nas portas dos restaurantes administrados por ele. Esses boletins traziam muitas lembranças e signos que nos instigaram à pesquisa. As palavras escritas nessas reportagens, muitas vezes elogiosas, em relação ao trabalho das nutricionistas e os agentes da nutrição, contribuíram para que se depreendesse a importância desses cursos de aperfeiçoamento técnicos e profissionais para a sociedade. Um trabalho abnegado e incansável em prol do trabalhador, assim também como a força de luta dessas mulheres que se esforçavam em se aprimorar, viajando para o exterior em busca de maiores conhecimentos. Nesse sentido, destacamos a importância da Fundação Rockefeller no apoio financeiro ao Brasil, naquela época colaborando para que esses cursos pudessem ser concretizados. O intuito dessa fundação era estimular a pesquisa científica na área da saúde e incentivar o ensino, também nesta área, fornecendo bolsas de estudos aos alunos desses cursos, patrocinando viagens de especialização para os Estados Unidos. Enviava também para o Brasil técnicos que pudessem colaborar na difusão de tecnologia através de intercâmbios em convênios. Ao que se sabe, essa fundação investiu maciçamente na América Latina, mais especificamente no Brasil. Outros cursos foram também beneficiados por esta fundação no início deste século. Nesse sentido, foram encontrados vários nexos com a história da enfermagem, que antes mesmo da nutrição, tiveram o apoio financeiro da Fundação Rockefeller e, à semelhança, criaram cursos de auxiliares de enfermagem e de visitadoras social, como mais tarde aconteceu com a nutrição, com os cursos de auxiliares de nutrição e de visitadoras de alimentação. Com a intenção de qualificar mão de obra para atender às suas realizações na consecução das atividades que se faziam necessárias, tanto nos restaurantes como no atendimento individualizado aos trabalhadores e seus familiares, o SAPS autorizou a criação de cursos técnicos de aperfeiçoamento e profissionalizantes. Dentro deste contexto, a partir de 1939, surgiu no Brasil a criação dos primeiros cursos para a formação de profissionais em alimentação e nutrição, auxiliares de alimentação, voluntários, nutrólogos, nutricionistas, dietistas e visitadoras, delimitando os espaços de competência, de autonomia e de poder entre os distintos profissionais conformadores do complexo interdisciplinar campo da alimentação e nutrição que se constituía no país. A partir desse momento, em caráter de urgência, foi criado pelo SCA, Serviço Central de Alimentação, o curso de auxiliares de alimentação iniciado em 7 de fevereiro
de 1940, com 6 meses de duração, destinado a ambos os sexos. 2 meses depois, o SCA transformou-se no SAPS, que criou o curso de voluntários de alimentação já no segundo semestre de 1942, com duração de 30 dias, para atender mais especificamente a obra assistencial da Legião Brasileira de Assistência, LBA, que era presidido pela esposa do Dr. Getúlio Vargas, senhora Alzira Vargas. Mais tarde, a despeito disso, foi criada em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, com duração de 18 meses, o curso de auxiliares de alimentação, agora do próprio SAPS, mediante um acordo estabelecido com a Comissão Brasileiro-Americana para a produção de gêneros alimentícios e com o Institute of American Affairs. Em 1944, teve início o curso de nutricionistas e de nutrólogos, sendo permitido que 6 alunas do curso de auxiliares de alimentação cursassem já o 2º ano do curso de nutricionistas. Desta forma, ainda em 1944, formava-se a primeira turma de nutricionistas, uma turma com apenas 6 alunas. Dando prosseguimento, em 17 de outubro, ainda de 1944, o SAPS inaugurou em Fortaleza a Escola de Visitadoras de Alimentação Agnes Junes Leite. É preciso salientar que todas essas formandas desses cursos eram integradas ao SAPS, nos restaurantes, nas delegacias regionais, nos postos de subsistência como funcionárias, desenvolvendo diversas atividades e tendo seu emprego garantido. O SAPS criou cursos diversos para mulheres com distinções diferenciadas, sendo que cada curso tinha uma periodicidade e era constituído de conteúdos também distintos, pois que formavam profissionais que atuariam em áreas específicas. Tarefas que, de certo, não estariam nas mãos dos médicos, pois que não possuíam essa disposição por vários motivos. Logo, dentro de senso prático, mulheres que já possuíssem um capital escolar, como as professoras primárias e as enfermeiras, detentoras previamente de um diploma, eram as selecionadas pelo SAPS para nomeá-las e qualificá-las para essas novas atividades. Nesta lógica, o SAPS formou um grupo de trabalho relativamente pequeno e isolado, especificamente para demandar essas atividades, funcionando como um grupo familiar coeso, nos quais o chefe do serviço quase sempre era um homem, médico, lotado no SAPS como técnico em alimentação, que oferecia uma proteção generalizada ao pessoal subalterno, principalmente feminino, as auxiliares de alimentação, visitadoras de alimentação e nutricionistas. Por outro lado, em outubro de 1945, Getúlio Vargas perde o poder, assumindo o novo governo general Eurico Gaspar Dutra, e daí em diante, o SAPS perde a sua força política. Seus boletins foram rareando, passando para trimestrais durante o ano de 1946, e daí não se tem mais notícias do mesmo. De resto, o que se sabe é através de documentos oficiais que não constam da nossa delimitação temporal, mas que não poderiam deixar de ser citados como efeito de competência dessas mulheres. Desse modo, em 1957, pelo parecer 567, de 11 de dezembro, a Comissão de Ensino Superior do Ministério da Cultura, através dela, foram reconhecidos os diplomas de nutricionistas expedidos pelo SAPS. Essa foi uma grande conquista, sabendo-se que o SAPS era ligado ao Ministério da Indústria e Comércio e não ao MEC. Mais tarde, em 62, os cursos de nutricionistas de todo o país foram reconhecidos como de nível superior, pelo parecer 265 de 62 do Conselho Federal de Educação, sendo aprovado inclusive o seu currículo mínimo a nível nacional. Logo em seguida, o curso de nutricionista da Escola de Nutrição do SAPS teve o seu reconhecimento pelo Decreto 1946, de 21 de dezembro de 1962, sendo o primeiro curso de nutricionista reconhecido no país. Esta, sim, foi a grande vitória dessas mulheres, luta de todas as associações de classe e escolas de nutrição do país, estando à frente a Escola Central de Nutrição, que foi a primeira a atender a todos os pedidos de documentos exigidos pelo Conselho Federal de Educação. Não obstante, o SAPS foi extinto em janeiro de 1967, pelo Decreto-Lei 224, de 28 de fevereiro de 1967, ficando a Escola Central de Nutrição, agora reconhecida como de nível superior, a ser subordinada à Diretoria de Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura, através do Decreto 6105, de 14 de julho
de 1967. Mas não parou por aí a garra dessas mulheres. As associações de classe continuaram lutando pela regulamentação agora da profissão de nutricionistas como forma a amparar todos os egressos das escolas de nutrição do país. Após uma luta junto ao Congresso Nacional e ao governo, finalmente obtiveram a vitória com a Lei 5276 de 24 de abril de 1967, que dizia: dispõe sobre a profissão de nutricionista, regula o exercício e dá outras providências. Conclui-se, pois, que esse momento histórico-político-social, que culminou com a criação desses cursos pelos SAPs e que vieram a formar uma profissão na área da saúde, emanava de forças internacionais, diria quase mágicas, que conspiravam para essa trajetória que se constatou com esse estudo. Foram vários ingredientes colocados no caldeirão da alquimia social, tais como a Conferência Americana do Trabalho, realizada em Santiago do Chile em 1936, presidida por Pedro Escudeiro, onde ficou acordado com os representantes da América Latina o rumo da alimentação para as classes sociais menos favorecidas, ou seja, trabalhadores desassistidos do ponto de vista nutricional. A situação histórica, política e social do Brasil, com Getúlio Vargas no poder, numa administração populista, voltada para o bem-estar dos trabalhadores, tentando acalmar os ânimos exaltados destes em relação aos empregadores, o cenário de conflitos internacionais com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, o envolvimento do Brasil na mesma, e, por conta disso, o racionamento de alimentos. Os interesses ditos filantrópicos da Fundação Rockefeller, que canalizou recursos para a ciência, saúde e educação, onde o Brasil foi seu principal beneficiário dentro da América Latina, o surgimento do interesse sobre os estudos da nutrição no Brasil pelos médicos estudiosos sobre o assunto, que já trazia um capital cultural adquirido em países da Europa, a disposição de algumas mulheres com condições sociais mais favorecidas em busca de mudanças, principalmente no acesso ao ensino secundário e superior, assim também ao trabalho assalariado, num distanciamento das tarefas domésticas a caminho dos espaços públicos. Aliás, este foi um dos mais importantes fatores de transformação da condição feminina, inclusive modificando as estruturas familiares. Tudo isso ocorreu em aproximadamente 10 anos, desde a conferência supracitada ocorrida em 1936 até a formatura das primeiras nutricionistas em 1945. Uma convulsão de acontecimentos que podem ser traduzidos como os ingredientes de uma grande alquimia social. Neste momento, pode-se afirmar que a hipótese levantada para a realização deste estudo torna-se tese, pois o poder de fazer ver e fazer crer na formação de capital simbólico dos agentes sociais nas páginas do Boletim do SAPs como estratégia bem-sucedida para a difusão do campo da nutrição no Brasil foi possível de ser ratificada, pelo menos até que outros estudos possam refutá-la. Obrigado a todos e boa tarde.